quero começar te contando uma história que me tocou profundamente. E sempre que eu conto para as pessoas, essa história corta o coração de muita gente. Uma determinada mulher me procurou. Essa mulher já tinha uns 60 anos, uma pessoa de maturidade, e me falou: Josafá, eu quero constelar com você. Eu falei: muito bem. E qual é o seu tema? O que você quer constelar comigo? Ela falou: olha, eu tenho 60 anos e eu fico muito envergonhada quando eu vou em uma festa, em um churrasco, quando eu me encontro com rodas de amigas, de mulheres, porque no meio das rodas as mulheres falam dos homens, elas falam dos maridos, falam dos namoros, falam de sexo, e eu, aos 60 anos, nunca tive nenhuma relação. Mais do que isso, Josafá, eu nunca dei um beijo na boca. Eu tenho um medo muito grande dos homens. Eu tenho muito medo das relações. Eu tenho uma timidez tão grande que eu passei a vida inteira me escondendo, a vida inteira com medo de criar qualquer tipo de relação. Então esse era o tema daquela mulher. Pode parecer simples, mas para ela isso provocava um grande sofrimento. Então nós fomos fazer a constelação familiar, que é um processo muito bonito, que aprofunda o que é que está acontecendo, atuando em uma dificuldade, em um problema. E aí, na constelação familiar, nós fomos desvendando quem é o pai, quem é a mãe, quem são as pessoas da família, por que que ela tem esse comportamento, de onde que vem esse medo da relação, de onde que vem essa timidez de se relacionar com um homem, de se casar, de dar um beijo, de construir uma família. De onde vem tudo isso? A história é a seguinte, Josafá. A minha mãe, quando ela era pequena, ela acompanhava a irmã dela, a minha tia. A minha tia era mais velha e minha mãe era mais nova. E então, a minha tia trabalhava de empregada doméstica e a minha mãe, ainda pequena, acompanhava a irmã dela nas casas que ela fazia a faxina, que ela limpava, que ela cozinhava. E então, em uma determinada casa, uma determinada vez, a mãe dela, que era uma menina de 11 anos, foi abusada. E aos 11 anos, a mãe dela, sendo abusada, ficou grávida. Como era uma família de posses e que não queria nenhum emaranhamento, a família fez aquilo que era muito, eu diria, muito comum lá atrás. Pegou a mãe dessa moça e levou para outra cidade, para uma espécie de um educandário, de um lugar fechado. E lá, essa menina de 11 anos prosseguiu com a gestação e teve o filho. Veja bem, ela foi tirada da cidade, o filho que teve a relação sexual não assumiu, porque também era possivelmente uma criança, um adolescente, e essa moça foi levada para outra cidade. Por fim, ela teve o filho e, segundo conta a história, ela brincava com o filho como se brinca de boneca, porque uma menina de 11, 12 anos com um filho no colo é quase que uma brincadeira de boneca, não tem noção do que está acontecendo. Então a gente está falando de um abuso, a gente está falando de uma exclusão, a gente está falando de um sofrimento, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de preconceito. Tudo isso tem nessa história. Passaram-se alguns anos, essa menina se tornou uma moça
e conseguiu um homem e se casou, e o homem assumiu essa criança. Então o homem assumiu essa criança e depois eles tiveram mais filhos. Só que a mãe não deixava os filhos ir para lugar nenhum. Todo lugar que os filhos iam, ela acompanhava. Não deixava os filhos trabalhar, não deixava os filhos sair. E então eles foram criados neste regimento, nesse medo. Havia um medo, a mãe tinha medo de que os filhos também sofressem a mesma realidade, sofressem abuso, sofressem preconceito, que os filhos também não fossem aceitos, não fossem amados, fossem levados para longe. Então, vivendo tudo o que ela viveu, a mãe colocou tudo isso também, de alguma forma, na vivência dos filhos. De maneira que todos os filhos não se casavam. Ninguém conseguia se casar. Então, quando essa mulher fez essa constelação, ela olhou para a mãe e viu a ferida da história da família. Porque a nossa família, toda família tem uma ferida. Então a gente tem que olhar para essa ferida e tem que tratar essa ferida, curar essa ferida. E aí então, através da constelação, ela pôde olhar para a mãe e aos 60 anos pôde falar para a mãe, agora de forma muito consciente: minha mãe, agora eu sou uma mulher inteira, forte e capaz de tomar conta de mim. E eu não preciso mais me esconder, fugir ou temer as relações amorosas, afetivas. Eu posso sim, agora, com responsabilidade, com altivez, eu posso agora encontrar um homem, um namorado e ser feliz. Então ela descobriu na constelação, esse retroativo da constelação fez ela ver de onde estava aquele medo de se relacionar, de confiar num homem. O medo vinha da história da mãe que foi abusada. O medo vinha da história da mãe que foi excluída, que teve que sofrer, ainda pequena, ainda adolescente. Muito da nossa forma de amar está ligado com o pai e a mãe da gente. Perceba isso profundamente. A sua maneira de se relacionar com o seu marido, a sua maneira de se relacionar com a sua esposa, as suas relações. Como é que padrão que tem? De onde que vem? Tem muito da sua família. Se não tem do pai nem da mãe, tem dos avós. A herança sexual, a herança amorosa, a herança relacional, a herança afetiva tem muito a ver com a nossa família. Quando a gente tem uma mãe que não se entrega, algum filho também não se entrega. Quando a gente tem um pai que não é verdadeiro nas suas relações, às vezes tem filhos também que não são verdadeiros. A gente tem uma herança traz essa herança da família. Por quê? Porque é o tema da relação, o tema do sexo, esses temas a gente não fala em casa, é tabu, é excluído, e tudo que é excluído se repete. Então, essa mulher, quando ela olhou para tudo isso, olhou para a história da mãe, quando ela acolheu essa história, porque a gente precisa acolher a história, nós não podemos mudar, não tem como mudar a história, tem só como acolher. Quando ela fez isso, ela se libertou. Sabe o que aconteceu com ela? 6 meses depois, ela ficou noiva, porque já tinha um homem como pretendente, mas ela tinha medo de dizer sim para ele. E 6 meses depois, eu soube que ela ficou noiva, depois da constelação. Por quê? Porque a constelação ajuda a gente a encarar a verdade. A constelação ajuda a gente a destravar, a sair do medo. O medo parece que vai tomar conta, que vai acabar com a gente, parece que vai destruir. Quando a gente faz uma constelação, a gente sai do medo e encontra força, encontra recursos. E essa mulher hoje em dia tem uma vida amorosa, digamos, muito bem, muito feliz. Aos 60 anos, ela conseguiu sair desse medo que dominava, um medo inconsciente, para uma ação consciente de acolher a história da mãe
e de desobedecer a mãe no sentido de falar, agora eu posso construir a minha história. Muito cuidado que talvez os tabus, as confusões que tem na sua relação às vezes vêm de heranças familiares e você repete, como por exemplo o direito de não ser feliz. Na minha família ninguém foi feliz, eu também não vou ser feliz. Na minha família tem traição, eu também vou viver a traição. Na minha família tem mentira, eu vou viver também a mentira. Então são heranças, confusões amorosas que a gente vem repetindo cegamente. Então abre os olhos para não repetir, para sair da repetição e para começar uma história nova. Avante, avante, construindo a história de amor feliz, muito feliz. Eu sou Josafá Moraes, se você precisa fazer sua constelação comigo, aqui embaixo tem todas as informações e tenho grande alegria de ajudar muitas pessoas do Brasil e do mundo através das constelações familiares. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, porque aqui tem conteúdos, bons conteúdos toda semana e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Muito obrigado, avante no amor, avante na reconciliação, avante sempre numa vida transbordante e feliz.